Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos, estamos dando início a mais uma live Gotas de Orvalho, a última desta semana, e hoje é sexta-feira e nós encerramos as nossas atividades em relação à live Gotas de Orvalho às sextas-feiras e recomeçaremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Então, a gente lhe convida para esses momentos de gratidão, esses momentos de adoração e de louvor ao Deus bendito e eterno. Está começando agora a live Gotas de Orvalho. Celebremos ao Senhor por causa da sua misericórdia. A Deus a nossa gratidão, o nosso louvor, a Deus a nossa celebração por causa da sua misericórdia. E vamos à nossa meditação desta manhã. Vamos dar continuidade às reflexões que estamos fazendo, tendo como base agora a aflição dos filhos de Israel enquanto estiveram no Egito, escravizados, perseguidos, tratados com tirania, com desprezo, tratados com desdém e toda sorte de perseguições foi aplicado à vida dos filhos de Israel. Os seus filhos, os que iam nascendo, os do sexo masculino, eram mortos. Depois eram jogados no rio para que morressem. Os irmãos e irmãs podem, portanto, avaliar, analisar o tamanho da atrocidade da perseguição de Faraó aos filhos de Israel, de tal maneira que eles estavam sofrendo muito. Foi neste contexto de sofrimento e servidão que nasceu Moisés. E nós vamos, a partir de hoje, voltar às nossas meditações para este homem chamado Moisés. E o capítulo 2 do livro do Êxodo nos dá a informação ou as informações necessárias para que aqui a gente reflita sobre o plano de Deus quando ele deseja realizar uma grande obra em relação a uma pessoa, a um povo, a uma comunidade inteira. A gente nunca perde a esperança, porque a gente percebe que a qualquer momento o nosso Deus se levanta alguém, usa alguém para realizar uma grande obra no meio dessa comunidade. E temos no capítulo 2 o início da história do nascimento de Moisés e da maneira maravilhosa e milagrosa que o Senhor usou em relação ao seu nascimento e ao trabalho que desenvolveu
depois que tornou-se adulto. O texto do capítulo 2 começa assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Então, temos aí um casal de levitas que estavam ou estava no meio daquele povo sofredor e contraíram o casamento. A Bíblia diz no versículo 2: a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. E aí o Senhor já estava trabalhando o início da libertação de Israel. Aquele menino nasceu e a sua mãe conseguiu escondê-lo durante 3 meses. Os irmãos sabem que é difícil, especialmente numa situação daquela em que as atividades de qualquer pessoa eram vigiadas, olhadas, eram perseguidas, qualquer movimento, qualquer atividade suspeita era prontamente rechaçada e a pessoa pagava muito com aquilo. Depois escondeu uma criança, especialmente no início da sua vida, logo após que nasceu, durante 3 meses. Essa criança chora, essa criança adoece, dá um certo trabalho, um certo problema para quem está escondendo. É difícil, mas a mãe de Moisés, por amor a ele, tentou escondê-lo durante 3 meses. E o texto diz que ela, não podendo mais escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. E aí a providência materna, ela joga o filho no rio Nilo, mas joga dentro de um cesto preparado para flutuar. E ela tinha esperança, quem sabe alguém pode encontrá-lo dentro desse cesto e terá misericórdia e o manterá vivo. Essa era a sua esperança, essa era a sua fé. Os irmãos e irmãs podem notar que isso não se faz a não ser movida pelo amor materno, que era o caso, era a mãe de Moisés tentando protegê-lo com vida, e também não se faz a não ser pela fé, acreditando que o Senhor haverá de tomar as providências e manter aquela criança viva. Não é pouca coisa. Aí envolve tantas emoções, envolve tantos sentimentos, sentimentos de mãe, sentimentos de uma mulher que acredita em Deus, sentimentos de uma mulher que crê que Deus é Deus de milagres. Deus é Deus que realiza grandes coisas. Não sei, certamente não tinha, a mãe de Moisés não tinha o pensamento
de que ele seria o libertador daquele povo. Mas o que ela acreditava é que Deus, que é o Deus de milagre, o Deus de poder, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela devia saber a história de compromissos desse Deus com o seu povo. Ela acreditava que este Deus haveria de realizar algum milagre em relação à vida daquela criança. Aí entra em cena a irmã de Moisés. Quando a mãe levou o cesto com a criança dentro, e ela sabia, a irmã de Moisés sabia, que ele seria jogado dentro do rio. Para algumas pessoas, ali seria o fim daquele menino. Vai ser jogado no rio, vai morrer afogado, alguma coisa vai lhe acontecer e ele haverá de ser destruído. Mas é bom a gente pensar também que devemos ser persistentes na esperança. Nem tudo está perdido, nem tudo chega ao fim fácil assim. E a irmã de Moisés ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Isso nos dá a entender que ela acreditava que o que podia acontecer com ele, a única coisa não era a morte. Podia ser a vida também. Podia ser um milagre de Deus também. Podia acontecer uma coisa, ela não sabia como. Às vezes a gente perde muito porque a gente quer saber como é que vai acontecer. Ora, mas se você joga esse menino dentro desse cesto no rio, é claro que ele vai morrer. Bom, mas pode ser que não morra. A esperança, a fé, a crença em Deus age de modo diferente. Deus é quem tem a última palavra, é o que nós dizemos sempre. O costumeiro, praticamente o ritual das coisas acontecem assim. Mas quando a gente confia e crê no Deus de milagres, pode ser que aconteça de outro jeito. E foi o que sucedeu. A menina ficou olhando o que era que ia acontecer com aquele menino dentro daquele cesto e ficou esperando qual o resultado que podia ser diferente do usual, do costumeiro que normalmente aconteciam às crianças que eram jogadas no rio. Olha, irmão e irmã, a nossa fé aponta um caminho diferente do que se espera das pessoas comuns. Nós somos uma pessoa comum? Somos. Nós temos problemas? Temos. Nós temos dificuldades, limitações, toda sorte de lutas e tribulações? Temos. Somos mal compreendidos? Somos. A diferença está no Deus que a gente confia, que é um Deus grandioso, que é um Deus poderoso. Qual o resultado? Jogar uma criança no Nilo. Quantas morreram? Quantas foram jogadas e quantas morreram? Isso era o corriqueiro. Era o que se acostumou a ver ali. Quantas vezes as mães
tiveram os seus filhos arrancados dos seus braços e jogados dentro do rio. Quantas mães sofreram por este momento de dor, de separação. Às vezes a gente pensa que a luta que a gente passa é a única no mundo, mas há um hino de Oséias de Paula que diz: há no mundo tanta gente chorando mais, sofrendo mais do que você. Mas aquele caso de Moisés teve a intervenção divina. O Senhor operou, o Senhor esteve presente, o Senhor esteve realizando o milagre para que Moisés permanecesse vivo, porque aí o próprio Deus já tinha elaborado um projeto para Moisés, já tinha determinado uma tarefa para Moisés. Seria de suas mãos, das mãos de Moisés, que haveria de surgir a libertação daquele povo oprimido, daquele povo espoliado, sofrido, abandonado, daquele povo que estava naquela escravidão, naquela situação. Eu gostaria de encerrar a reflexão de hoje dizendo para os irmãos o seguinte: não nos perturbemos. Vamos sofrer, vamos estar buscando socorro em Deus, Ele é quem nos socorre. Vamos continuar acreditando em Deus, Ele é o Deus único que pode nos socorrer, até porque Ele é o Deus de milagres, mas as coisas acontecem do jeito que tem para acontecer. Nem sempre. Há um menino que não morre dentro do rio Nilo. Há um menino que escapa em meio às dificuldades e às lutas corriqueiras, constantes, cruéis. Há um momento em que Deus se levanta para realizar. Se levantar é um termo que a gente usa para conformar o nosso entendimento quando a gente fala acerca de Deus, porque Ele está vigilante 24 horas em nosso favor. O salmista disse: não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Vamos então continuar acreditando. Não há nada que possa contrariar a sua misericórdia e a sua bondade. Vamos continuar crendo no Senhor e o milagre acontecerá. Ele vai acontecer. Mas como é que acontece? Não sabemos. O Deus de milagre é o Senhor dos exércitos. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E só Ele sabe como é que se faz milagres. Só Ele sabe fabricar milagres. Só Ele tem o poder de fazer milagres. Então o milagre vai acontecer a qualquer momento. Ele é o Senhor e a gente deve continuar acreditando que Ele é o Senhor. Não adianta, portanto, a fúria de Faraó. Não adianta, portanto, a perseguição de Faraó.
Não adianta, portanto, a ira de Faraó e dos seus servos, porque Deus, no qual cremos, é o Deus de milagres, é o Senhor de toda a glória e de toda exaltação. Continuemos crendo, irmão, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. O Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, está conosco e Ele é o Deus de milagres. Deus abençoe os irmãos e irmãs e segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez para o momento da meditação na palavra, para o momento em que teremos a nossa live Gotas de Orvalho. Vamos, portanto, estar prontos a perceber que o nosso Deus nos guarda e nos fortalece. Vamos então orar. Vamos colocar-nos diante do altar de Deus, este Deus de milagre, esse Senhor soberano. Vamos estar diante da sua presença divina e poderosa. E antes nós queremos colocar o nome dos irmãos e irmãs diante do altar de Deus. E temos a nossa irmã Maria das Dores Costa, temos também o nome da nossa irmã Maria Feitosa, a irmã Saúde Lopes, a irmã Ana Célia, a irmã Rita Daniel, aí em Aroeira d'Água, no município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Diácono Algaci e a família também acompanhando a nossa live aí em Aroeira d'Água, município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Na nossa relação aqui, os nomes que aparecem por aqui, nós temos o evangelista João Bolso de Lima, aí na cidade de Pau dos Ferros, pastor Arthur Batista aqui em Apodi, Arineide Freire no assentamento Milagres, irmã Altiva Souza aqui também em Apodi, Sila Fernandes em Apodi, Salete Oliveira em Apodi, Diana Holanda e o seu esposo aí no Encanto. Nós agradecemos. Girlene Monteiro em Apodi e Deusa Lima em Mossoró, presbítero Genilson Paiva em Santa Cruz, Lindinete Marroque em Martins, Deus abençoe a Lindinete, o seu esposo, pastor Aldi, acompanhando a nossa live. Arivanilza Germano, aí em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, ela e o seu esposo, o Germano. Obrigado pelas informações que nos mandaram. E a gente agradece porque informações corretas, e nesses tempos assim de tribulação, as informações são muito importantes. Mas a importante mesmo, a necessária, é a correta. Ontem nós chegamos de Natal e encontramos a informação de um irmão que estava doente. A primeira informação
que a gente colheu é que ele estava doente, estava hospitalizado e muito doente. Depois soubemos a informação de que ele estava bem. Já foi a segunda informação. E depois tivemos a informação que o mesmo irmão teria sido entubado. E a gente foi verificar e essa história da intubação não é verdade. Parece que as pessoas têm o maior prazer de divulgarem que a pessoa está mal, que vai morrer. Não, minha gente, o importante é a vida. Vocês não viram essa semana, terça ou quarta-feira dessa semana, tivemos aí a alta dada a 13 pessoas de uma só vez. 13 pessoas de uma só vez. Uma notícia assim é da gente celebrar, mas essas pessoas não divulgam essas notícias. Eu não sei por quê. Pode-se pensar que a gente está querendo esconder a realidade. Não é esconder a realidade. É uma questão de responsabilidade. É uma questão de humanidade. Tu já pensou, tu tens um parente lá no hospital, está hospitalizado, está passando bem, está progredindo na cura da doença, e de repente tu recebe a notícia que ele foi entubado, que essa pessoa foi entubada, que é uma das situações muito difíceis. Aí tu já imaginou como é que tu fica, como é que eu ficaria, como é que o outro fica? Imaginou, irmão e irmã? Então não se apresse em dar notícia. Você, especialmente que é crente, tenha calma. A gente não está querendo esconder a situação de ninguém, que a gente não consegue. E a gente não é tão desinteligente assim para proceder dessa maneira. Porque para nós é prejudicial o sujeito estar morto e a gente dizer que continua vivo. Não, quando morre a gente diz que está morto. E eu não tenho nenhum interesse de estar divulgando a morte de quem quer que seja. Nem que fosse meu desafeto. Porque eu tenho o prazer de divulgar que a pessoa está se curando, que a pessoa ficou boa, que a pessoa recebeu alta. Esse é o nosso prazer, que a pessoa ficou curada. Esse é o nosso prazer, porque a vida é que deve ser cercada de gratidão a Deus pela vida e não a morte. É o prazer que eu tenho de dar a primeira notícia. Eu não sou repórter irresponsável, não sou repórter de jeito nenhum, nem irresponsável, nem irresponsável. Eu sou um servo de Deus que luta pela vida, pela minha vida e pela vida dos outros. Infelizmente, a gente hoje está sem condições de trabalhar as situações, mas estamos fazendo o que nós estamos podendo. Então, o Germano teve a dificuldade, mas está bem. E a sua situação, graças a Deus, sua situação de saúde está progredindo. E a gente vai continuar orando. E podem ter certeza, eu não tenho nenhum prazer em ser repórter de primeira notícia. Olha, o fulano foi entubado, está muito ruim, está muito mal, eu morro. E não faço isso, porque eu acho que é um desserviço. E o pior, é uma mentira. Recebemos a notícia de que o rapaz estava doente, estava hospitalizado, mas isso não quer dizer que ele estava morto, nem morrendo não. Há tantos que vão no hospital e voltam, graças a Deus. Há tantos. Vamos ter calma, irmãos.
Não é preciso a gente estar servindo de repórter. Ninguém está precisando do pior repórter igual a não. Ninguém. Cale a lata, cale a boca. Vá orar. Se não tem notícias boas para repassar, engula as notícias ruins. Engula que elas serão facilmente digeridas. Porque se você não engolir e alardear, elas vão causar problemas a tanta gente que já estão com problemas. É uma judiação, é uma falta de responsabilidade em uma rede social você marchar para dar uma notícia que não é verdade. Não faça. Você é crente, vai para o céu, vai, tudo bem, mas seja um esperançoso. Não é que você vai fabricar uma notícia boa, não. Você vai espalhar notícias boas. Espalhe amor, gratidão e não terror. O terror já está na rua. Não adianta a gente acrescentar as dores a ninguém. Então, desculpem a nossa indignação. Eu fico indignado. A mesma pessoa, dentro de pouco tempo, a gente recebe 3 informações e a gente vai verificar com muita paciência, com muita dificuldade, os nossos obreiros, pastores, e eu me refiro não somente os daqui de Apodi, mas da região também, a gente tem muita dificuldade de falar com eles, o telefone deles é o tempo inteiro desligado. Não faça isso também. Você é pastor, tem os membros da sua igreja, de repente eles precisam de ajuda. O meu é ligado 24 horas, quem ligar a qualquer hora, se eu estou dormindo, mas eu acordo, continue ligando que eu acordo, que eu estava dormindo. E eu não sou obrigado a ficar acordado a vida inteira, não, mas o telefone me acorda, eu acordo, ele está ligado. Às vezes a gente precisa de informações, de uma palavra, de um momento de meditação, de gratidão, de oração. E você com o telefone desligado não vai a lugar nenhum. A gente liga, é incrível, é uma coisa, é uma judiação. Então, vamos lá, vamos cooperar, orando e buscando a presença de Deus. Então, o Germano, graças a Deus, está bem. Um abraço a vocês aí. Lourdinha Souza pede as orações em seu favor. Maria Leide, a irmã Maria Leide, mas a Lourdinha Souza reside aqui em Apodi. Maria Leide também em Apodi, Soledade Martins em Apodi, Luan Jackson em Natal, lá o meu genro, o esposo da Thalita, em Natal, estão residindo lá, e a gente esteve lá agora, é uma riqueza. Deus abençoe os nossos irmãos, e ao Enzo Gabriel, que é filho do casal. Temos ainda a irmã Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca, Jacilene Noronha, aqui em Apodi, Jailda Fernandes, em Severiano Melo, ela e a família acompanhando a nossa live. Deus abençoe aos nossos irmãos. Celineide Fernandes, em Sororoca, presbítero Jonas Gomes, em Mossoró, Toninha Duarte, em Apodi, Antônia Amara Silva, em Pau dos Ferros. Muito obrigado, Deus abençoe. E vamos continuar acompanhando, comentando, curtindo, compartilhando a nossa live. Raimundo Amarinho, no Rio Novo,
Deus abençoe a nossa irmã Raimunda. É um baluarte aí nesse momento de muita dificuldade, de muita necessidade. Pastor Francisco Higino, o pastor lá em Mossoró, Deus abençoe. Irmã Girlene Monteiro, também acompanhando. O José Antônio Germano, aí o José Germano que eu estava falando sobre a sua saúde. Ele diz: estamos assistindo daqui de Minas Gerais, estou cada dia melhor, graças a Deus. É esse tipo de notícia que a gente gosta de transmitir. E a gente pede aos irmãos, os obreiros, se não podem, estão muito ocupados e não podem assistir a nossa live, mas um segundo ali não vai tirar o seu tempo, o tempo das suas atividades, e mandam a noticiazinha acerca da ovelha, do seu rebanho que está doente, que está precisando de oração, mas está bem ou está com dificuldades na saúde. E a gente preserva aqui a notícia desagradável, que também a gente não nasceu para dar notícia desagradável. Eu não nasci para isso. Eu não tenho jeito, fico sem jeito. Mas a gente ora, coloca diante do altar. Nesse momento, tanta gente conosco na live para orar pelas pessoas. A irmã Vânia Lúcia, aqui em Apodi, Keila Fernandes, em Sororoca, Marilda Micheles, em Santa Catarina. Muito obrigado. Ela pede oração por uma multidão. E a gente vai orar pelo seu pai Valdemar, pelos netos e também pelas filhas. Ela coloca o nome de Andréia e Adriana e família, por Carla Regina, esposo Mauro e o bebê Benjamin, e pelo meu esposo Salésio Micheles. Muito obrigado, que Deus os abençoe também, Deus abençoe a sua família. Muito bem, Marilda, Deus lhe abençoe. Diácono José Idalécio, em Pau dos Ferros, Deus abençoe o nosso irmão Paulo Costa, aqui em Apodi, e a irmã Vanúzia Lopes e a irmã Maria Valdete também aqui em Apodi. Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs, e vamos agora ao momento da oração. Eu já tomei tempo demais, agora é o momento da oração. Senhor, nós estamos diante do teu altar. Continuamos esperançosos, continuamos crendo que tu és o Deus de milagres, é o Deus que opera milagres, é o Deus que abençoa, é o Deus que fortalece, é o Deus que anima e que conduz de acordo com a tua vontade e soberania a nossa vida. Senhor, queremos te agradecer pelos momentos aqui diante do teu altar. Visita cada irmão, cada irmã, cada amigo, onde quer que esteja neste momento, nos hospitais ou em casa, sofrendo, padecendo. Deus de vitória, tu és o Senhor que liberta, tu és o Senhor que abençoa, tu és o Senhor que dá vitória. Estende as tuas mãos e fortalece, Senhor, a todos quantos estão ao alcance da nossa voz, os que acompanham através desta live. Deus de toda graça, enche de poder e de misericórdia
dando saúde, dando graça, dando vitória. Opera milagrosamente, Senhor, quando as circunstâncias fogem do nosso comando. Certamente o Senhor tem o poder de realizar grandes coisas. Ajuda-nos, enche-nos o teu poder, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa crença em ti e na sua misericórdia eterna. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós imploramos a cura para tantas pessoas enfermas, no hospital, em casa, na rua, as pessoas que estão ansiosas, nervosas, padecendo muito. Tem misericórdia, Senhor, e concede a tua bênção e a tua vitória por causa do teu poder. Nós te pedimos, ó Senhor, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, no nome de Jesus. Um abraço e vamos continuar acreditando, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É desse jeito.